Sempre vítima aí, Druziar. Como vão vocês? Tudo certo? Espero que seja tudo bem. Continuando o carro da semana, estou aqui falando do BYD Dolphin Plus, carro elétrico. E neste vídeo falarei sobre a ficha técnica e algumas considerações a respeito do carro elétrico no geral, não só do Dolphin propriamente dito, mas a situação do carro elétrico no geral. Então fique comigo até o fim do vídeo, que certamente vai ter alguma coisa que você vai gostar nesse vídeo. Meu nome é Anderson Gomes, este é o canal Cockpit, e depois da vinheta, BYD Dolphin Plus, ficha técnica. Bem, meus amigos, então na terça-feira eu gravei e mostrei para vocês como é a vida a bordo do Dolphin Plus, o primeiro carro elétrico do canal. E o Dolphin foi um carro, está sendo, um carro que fez o brasileiro começar a pensar em adquirir carros elétricos. Principalmente, a razão principal é o preço, porque antigamente esses carros vinham com preço muito alto para o mercado nacional, e a BYD trazendo esses carros com um preço mais em conta, não que seja barato, mas mais em conta, fez com que as pessoas pensassem em adquirir um carro elétrico. O preço alto dos combustíveis também ajudou bastante as pessoas a optarem por um carro elétrico. Agora eu vou falar da ficha técnica. Claro, não vou falar de manutenção porque o carro é novo, é 2024 agora, tem 5 anos de garantia, 8 anos de garantia da bateria, enfim. E não há tantas oficinas que saibam mexer em carros elétricos assim. A manutenção é uma coisa totalmente diferente, do que os mecânicos e até o consumidor, aquela pessoa que consome carro. A manutenção é totalmente diferente, porque quando você vai falar de carro, qualquer um vai falar, trocar o óleo, o fluido de freio, essas coisas assim, e ali é outra coisa totalmente diferente. Só de você abrir e não ter o motor já interfere bastante na percepção que a gente tem de carro. Já estou com a minha cola aqui na mão e vamos dar ali os dados técnicos a ficha técnica do BYD Dolphin Plus. Motor elétrico de 204 cavalos e 31,6 quilos de torque, isso de forma instantânea. Nisso, até a forma de dirigir o carro elétrico, a sua percepção ao dirigir o carro elétrico é diferente. Relação peso-potência 8,1 quilos para cada cavalinho, e isso nos proporciona uma velocidade final de 160 km por hora. Essa é uma característica de carros elétricos, eles têm a sua velocidade limitada eletronicamente, porque quanto mais você acelera o carro, mais rápido você anda, mais você consome a bateria. Então eles têm a velocidade limitada eletronicamente. E ele tem um 0 a 100 em 7 segundos. Não existe o câmbio, tem ali aquele mecanismo que faz a função do câmbio, que é simplesmente para colocar o carro para frente ou para trás. Igual aqueles carros já viu aqueles carrinhos que ficam nos shoppings, que as crianças brincam com ele? É a mesma coisa. Colocou para frente, vai para frente, colocou para trás, vai para trás. É só isso que tem, não tem primeira marcha, porque como não tem motor, não precisa fazer transferência não tem que fazer a transmissão da potência do motor para as rodas, para fazer rodar, nada disso. O motor já está na roda.
Então não precisa de uma transmissão para transmitir o torque do motor para as rodas. Não precisa, não tem necessidade disso. Então só faz o carro ir para frente e para trás e pronto. O mais importante quando você vai comprar um carro elétrico é saber a autonomia. E no caso do BYD são 330 quilômetros de autonomia. Bom, é uma autonomia boa, né? É uma boa autonomia para o tamanho do carro, o tamanho da bateria, é uma autonomia boa, mas isso nos dá algumas restrições que eu vou falar mais no final do vídeo a respeito, quando eu falar das minhas considerações a respeito dos carros elétricos. Comprimento 4,29 m, largura 1,77 m, não é muito largo, então você viu no vídeo, deu para ver que ele é um pouquinho apertado. Entre eixos 2,70 m, bem grande o entre eixos, exatamente como eu expliquei no vídeo, né? Como não tem um motor e a caixa de transmissão para ocupar o espaço, você pode colocar uma distância bem grande entre uma roda e outra, aí dá um bom espaço interno. A altura do solo 12 centímetros, muito baixo, achei muito baixinho. 12 centímetros, vai raspar em tudo, ainda mais que tem um entre-eixos grande, vai raspar em tudo. Nas estradas aqui brasileiras que tem buraco, lombadas absurdas, o asfalto é todo ondulado, tem uma possibilidade de raspar com facilidade no chão. É aquela coisa, né? O carro foi feito para a China, e ele, do jeito que ele é feito lá na China, ele veio para cá, não teve ali aquela tropicalização. E na China a pavimentação é um verdadeiro tapete, então eles podem andar tranquilamente. Aqui não é assim. Porta-malas 345 litros, um porta-malas bom para um hatch compacto. Só você lembrar que o Sandero tinha 320 de porta-malas e era considerado um porta-malas grande. 345 para um hatch compacto é um porta-malas muito bom mesmo. Bem, esta é a ficha técnica do BYD Dolphin Plus. E agora eu vou falar de algumas considerações que você tem que ficar atento antes de adquirir um carro elétrico. Bem, primeiro, a sensação ao dirigir. Eu falo aqui no canal, já falei algumas vezes, que a gente tem que se despir de preconceitos a respeito de qualquer coisa. E como eu falei no vídeo lá do jack, as 5 razões para não se comprar um jack J5, eu falei que existe esse preconceito a respeito dos carros. O cara fala, o carro é chinês, não presta. A Caoa Chery está aos poucos tentando tirar esse estigma de ser uma montadora chinesa, mesmo tendo seus carros montados no Brasil. Mas ela ainda sofre com esse estigma de ser uma montadora chinesa. Então, o BYD, ele sofre de 2 preconceitos. Um, de ser chinês. As pessoas já ficam com o pé atrás por ser um carro chinês. E o outro, por ser elétrico. Porque a gente cresceu numa cultura do motor, né? Do motor a combustão, do diesel, da gasolina, do álcool, enfim. E quando vem uma coisa diferente, a gente tende a ter uma certa repulsa. Ou já formar um conceito antes de ter contato. Se você não dirigir um carro elétrico, vá dirigir. Dirija o carro. E seja da BYD, seja da GWM, seja da JAC, que são as montadoras chinesas, apostam bastante no carro elétrico. Eu expliquei no outro vídeo por quê.
Tá chegando a outra agora, a Neta, se eu não me engano. Então dirija o carro e veja qual que é a sua sensação ao dirigir. Ao dirigir, a primeira coisa que você perceberá é que é um carro bem construído. Os materiais empregados no carro são muito bons. O acabamento do carro é muito bom. É um carro muito bem construído, muito bem feito. Então, essa nova invasão chinesa trouxe carros muito bons mesmo, muito bem acabados. E ao dirigir, você vai sentir também que não é nem melhor, nem pior que o carro a combustão. É diferente. Dirigir um carro elétrico é diferente. Porque a sensação de dirigir é outra. Aquela questão de não ter a marcha, mesmo quando, meu carro é automático, mas um carro automático você sente, percebe a troca de marcha. Você percebe o subir do giro e ele descendo com a troca de marcha, enfim. A questão do one pedal, dirigir só com um pedal, você acelera, tira o pé do pedal, ele já freia. Então, a palavra certa é diferente. Dirigir um carro elétrico é diferente. Então, deixe o preconceito e antes de formar qualquer opinião, dirija um. Faça lá um test drive e veja o que você vai sentir. Então, o futuro é carro elétrico. Cara, futuro, a gente não tem como falar do futuro. Do mesmo jeito que você perguntar, o carro é bom, vai durar? Porque o Brasil, o brasileiro, sinônimo de carro bom para o brasileiro é assim, o carro é durável, o carro não quebra. Porque para o brasileiro, se o carro quebrar, ele é ruim. E realmente, a gente trabalha bastante para conseguir um bem, para ele ficar quebrando o tempo todo, dá dor de cabeça. Então, é mais do que justo a gente querer que aquele bem que a gente adquiriu seja durável. Ele não fique quebrando o tempo todo. Então, a respeito do futuro, o carro é durável? Não sei. Tem que esperar. O carro foi lançado ano passado. O que a gente sabe é que não tem relatos de problema com o carro. Tem com pós-venda, tem com outras coisas, mas com o carro, não. Tem com pós-venda, falta de peças, problema com garantia, essas coisas assim. Então, mas o carro não tem problemas assim, não tem nenhum relato de grandes problemas. Considerações a respeito. Você ouvirá as pessoas falando assim, não, mas carro elétrico pega fogo e não apaga. É igual o fogo do inferno, fica pegando ali e é eterno. Parece que foi tirado de uma passagem bíblica o que as pessoas falam, o fogo que nunca se apaga, de tanto que eles falam disso. Porém, se você levar em consideração a quantidade de carros elétricos que foram vendidos desde o ano passado e a incidências de incêndio desses carros, é mínima. Para você ter uma ideia, eu tenho mais relatos de incêndios com o Onix Turbo do que com o BYD Dolphin Plus. Porque desde que lançou o Onix, eu pelo menos tenho 3 relatos, tem 3 casos documentados de incêndios com o Onix Plus, com o Onix Turbo. Não vi nenhum incêndio relatado com o BYD Plus ou qualquer outro carro elétrico aqui no Brasil, tá, gente? Não ouvi nenhum relato disso. Então, se for olhar por estatística, é mais fácil um carro a combustão pegar fogo do que o carro elétrico. Eu estou falando por estatística, tá? Então, você vai ouvir falar, carro elétrico pega fogo. Tá. Mas quantos casos você ouviu falar de carro elétrico pegando fogo? Tem que olhar isso. Outra questão que você tem que levar em consideração, valor de seguro.
o valor de seguro dos carros elétricos são muito caros. Pesa contra não ter uma montadora, não ter uma fábrica, uma indústria, uma montadora no país, então as peças têm que vir importadas, e se tem que vir, elas virão mais caras, tem que esperar chegar, terá menos peças, tudo isso encarece a peça. E também, como é uma tecnologia nova, as seguradoras ainda não estão sabendo como lidar com os carros elétricos em questão a dar o valor para o seguro. Então o seguro é muito caro. Do BYD, por exemplo, é R$8.000 em média, porque o seguro varia de idade, lugar onde você mora e tudo, mas a média está ali R$8.000. As manutenções programadas estão nas casas dos R$3.300 até os 100.000 quilômetros. Se você for comparar com outros carros, a combustão é muito mais barato que a manutenção programada de um carro a combustão, porque tem menos componentes para mexer. Enfim, então, outra coisa que você tem que levar em consideração antes de adquirir um carro elétrico é qual será o seu uso. Você vai adquirir para o uso urbano? Se você for adquirir por uso urbano, show de bola. 330 quilômetros, se bobear, você não roda. Dependendo do tanto que você dirija, rode na cidade, você não faz isso em uma semana, né? Então você não vai precisar ficar carregando o carro sempre. Aquela pessoa que não gosta do carro elétrico vai falar, pô, mas tem que ficar lá 8 horas carregando. Se você, claro, isso se você não achar um carregador rápido, que aliás não tem em grande quantidade. Então o mais comum é você encontrar um carregador normal. Sim, vai demorar mais mesmo. Só que aí vai entrar num outro ponto que eu vou falar. Se você vai comprar um carro elétrico, você tem que ter onde carregar. Você não pode ficar dependendo do carregador da rua, do supermercado, do que está na praça. Não pode ficar dependendo disso. Você tem que ter o carregador em casa, né? Tanto é que algumas montadoras vendem o carregador, o carro e o wallbox. Você tendo o carregador em casa, aí eles vão falar assim, pô, demora 8 horas para carregar. Tá, nessas 8 horas eu estou dormindo. Eu vou dormir, coloco o carro para carregar, eu acordo recarregado, descansado, e o carro está carregado. Pronto, morreu o marido. Acabou. Que diferença que fez? Essa é a questão. Se você vai usar para o uso urbano, show de bola o carro. Mas beleza. Se criar essa dinâmica, foi dormir, coloca o carro para carregar. Você não vai ter problema nenhum com isso. E aí entra outra coisa. Às vezes, a maioria das pessoas que moram em condomínios de prédios, principalmente prédios mais antigos, a instalação não está preparada para ter um wallbox. Imagine se todos lá tiverem um carro elétrico. A rede elétrica não suportará todos carregando ao mesmo tempo. Então há restrições. Agora, se você mora numa casa, você tem que ter ali, monta o seu wallbox, e aí você vai ter carregamento sem problema. Agora, se você pensa em, eu sou um representante comercial e quero usar o carro para viajar, aí já é um problema, porque viagens longas, você tem que programar muito bem a viagem, saber onde tem os carregadores e torcer para esses carregadores estarem funcionando. E ainda ter os carregadores de carregamento rápido, porque senão você pode ficar na estrada. Então, se você quer um carro que você vai viajar e tudo, o melhor é o híbrido ou a combustão. Carros elétricos com uma autonomia muito grande, geralmente são aqueles carros de luxo e são mais caros. Outro problema
Outro problema dos carros elétricos é a desvalorização acentuada. Quem comprou um Kwid logo quando ele lançou a 150 mil reais, deve estar arrancando os cabelos da cabeça, porque agora ele é vendido a menos de 100 mil reais. Zero. Aí você comprou aí há uns 3 anos atrás, há 2 anos atrás, por 150 mil. Hoje ele zero custa menos de 100 mil. Você vai ter que comprar, vai ter que vender aí por menos de 70 mil. Vai perder mais de 50%, 60% do valor que você investiu no carro. E isso vale para todo carro elétrico. Tem esse preconceito para o carro elétrico. Quando ele é zero, imagina ele usado. O pessoal já tem medo da bateria, se a bateria está funcionando ou não, quanto tempo essa bateria vai funcionar. Então tem tudo isso. Se o componente elétrico dele está funcionando, tudo isso faz com que o valor do carro elétrico diminua. O valor usado, o valor do carro elétrico usado seja bem mais baixo. Então, e como eu falei no vídeo lá do Jaque, o brasileiro compra um carro já pensando na revenda. E no carro elétrico, cara, você vai perder muito dinheiro mesmo. Outro ponto, como eu falei no vídeo da avaliação do BYD, a tecnologia de carro elétrico ela está em evolução. Então, assim como nos anos 70, os carros tinham uma autonomia ridícula e uma bateria super pesada, e nos anos 90 isso foi melhorando e hoje está melhor ainda, daqui 3, 4, 5 anos vai ter uma bateria muito mais leve, muito menor e com uma autonomia muito maior. Quem tem esses carros de hoje, esses carros vão valer muito menos ainda, porque eles estarão defasados tecnologicamente em relação aos outros carros que virão. Além de ser usado, eles estarão com uma tecnologia mais ultrapassada. Então isso você tem que levar em consideração. O carro elétrico talvez seja um carro que você fique mais tempo com ele. De preferência ali, os 5, 8 anos de garantia dele. Então você tem que ficar atento a isso quando for comprar um carro elétrico. Esses são os pontos que você deve observar. O tipo de uso que você vai fazer, se você tem onde carregar o carro, e principalmente que essa forma de carregar seja na sua casa. Saber que ele vai desvalorizar bastante mesmo, e saber que a tecnologia está em evolução, e certamente o carro que você está comprando hoje, daqui 2, 3, 5 anos, ele já vai ter uma tecnologia ultrapassada, provavelmente terá uma tecnologia ultrapassada ou no mínimo defasada em relação aos próximos que forem lançados. Mas é uma boa opção para esses tempos onde o combustível está muito caro. E se você tiver ali ainda uma fazenda de energia solar, melhor ainda, que você gasta menos energia ainda. Que é outro ponto interessante do carro elétrico, é exatamente isso. O valor que você gasta por quilômetro rodado é muito menor do que com carros a combustão. Ok? Bom, gente, esse foi o BYD Dolphin Plus. Essa é a minha opinião a respeito dos carros elétricos. Eu ainda acho que a melhor opção são os carros híbridos, exatamente por ter ali o melhor dos dois mundos. Tem um consumo razoável para bom e ainda tem o auxílio do motor a combustão. Mas isso é só minha opinião. Eu só sou um idiota com um celular na mão fazendo vídeos para o YouTube, né? Cada um tem a sua opinião. Se você gostou do vídeo, acelera o dedo aí no botão do like. Isso vai ajudar
a fazer com que o vídeo se torne relevante e apareça ali no menu lateral do YouTube. Se você gosta de conteúdo automotivo, considere se inscrever no canal. O canal está começando agora e a inscrição vai ajudar bastante. Mais de 90% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos. Então, você está assistindo o vídeo aí, se inscreva. Me ajude para que eu possa trazer outros carros para vocês aqui. Se você tem um amigo que está pensando em adquirir um carro elétrico, compartilhe esse vídeo com ele. Quem sabe eu possa ajudar na decisão dele. Obrigado pela paciência e pela audiência. E nos veremos no próximo carro das Vidania.